Bom dia, estamos no nosso Ministério da Rua, né? No meio da rua. Então a gente vai falando aquilo que o Senhor vai dizendo, botando no nosso coração. Eu escutei uma boa pregação sobre Jesus de Nazaré. E quando uma pregação boa, o Senhor fala ao coração, pelo menos no meu, eu viajo, né? O Senhor começa a me falar um montão de coisa, eu fico viajando na pregação. Então, normalmente eu aprendo muito, não só com o pregador, com tudo aquilo que o Senhor vai botando no meu coração, eu vou aprendendo. E eu tinha um certo jeito de enxergar a pregação de Jesus, mas em Nazaré, né? Mas com aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração, eu aumentei um pouco a minha compreensão. Eu vou dividir um pouco daquilo que eu aprendi ali. Ele chegou em Nazaré, tal, foi convidado a pregar na sinagoga. A primeira coisa a ser falado é que ele era conhecido. Senão não entrava na sinagoga numa posição de destaque. Segunda coisa, ele certamente era conhecido do rabino-chefe da sinagoga ali, como também já deveria ter feito isso outras vezes. Senão ele não falaria, né? Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Ao chegar lá, o que acontece? Ele faz conforme o costume, que é o quê? Ele pega um livro da Torá e vai ler, né? Tem gente que acha que ele vai escolher o livro da Torá para lhe falar alguma coisa. Esquece, ele não escolhe. Porque o costume antigo era que se pegasse um livro ao acaso para que se deixasse Deus falar livremente ao povo, né? Aí se você vai ver isso lá em Macabeus, explica um pouco sobre isso, se não me engano. Então ele faz isso, né? Da mesma forma que a gente pega a Bíblia hoje, reza um pouco lá no quarto e tal, e abre ela ao acaso, deixa Deus falar, é semelhante. Então ali ele faz isso, e a palavra que sai é Isaías 42, o servo. Ele fala: eu sou consagrado pela unção. E o que o ungido faria? Que é curar os doentes, limpar os leprosos, expulsar os demônios, pregar para a conversão das pessoas, aí vai, né? Até aí, perfeito. Mas aí, né? O que acontece? Ele fala: hoje se cumpriu esta palavra. Quando ele fala isto, ele está falando que hoje se cumpre a palavra nele. Aí o pessoal não pode aceitar. Mas vejamos, como é que o pessoal não pode aceitar? O pessoal não pode aceitar porque ele está falando que ele é o ungido de Deus. Como assim ele é um ungido? O melhor de tudo que Jesus fala com palavras, mas antes ele fala com fatos, né? Ele passou ali pela região dele toda e o norte de Israel, antes pregando, curando os doentes, limpando os leprosos, libertando da escravidão os endemoniados. Ele fez tudo isso. E aí ele chega na hora da leitura da palavra no meio do povo que seria de Deus, aquele que professa realmente a fé, fala que aquilo está acontecendo, portanto ele é o ungido de Deus. E aí o pessoal não aceita, ou seja, as pessoas não aceitam os fatos, né? Os fatos reais da vida, mas querem viver na sua ilusão.
não quer aceitar o plano de Deus, não quer aceitar a vontade de Deus, não quer aceitar ou mudar a sua posição, porque eu acho que tem que ser assim. Ali tem duas coisas. Tem a primeira coisa, que eles esperavam que o ungido, ou o Messias, que tem a mesma terminologia, se você parar e for estudar, o ungido é aquele que é consagrado por Deus, recebe o seu Espírito para fazer as suas coisas. O Messias no Antigo Testamento era tratado assim e também como um líder. Só que eles esperavam um líder forte, exércitos, e ele vem como carpinteiro. Não pode. Deus errou. Só não pode, nós não podemos aceitar isto. Ou seja, eles esperavam não um Messias, eles esperavam um juiz do Antigo Testamento, que vinha libertar o povo, né? E a primeira pergunta que eu faço, que vem para mim, pergunta a você: você está esperando um juiz que venha libertar o povo, né? Você está esperando uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, ou você está esperando o Messias para que seja a sua salvação? Judas Iscariotes, ele queria um Messias que fosse um juiz. Então Judas nunca aceitou a palavra de Jesus, que falava que ele era o Messias, mas o Messias diferente, né? E as pessoas não compreendem isso. Então hoje nós estamos na igreja igualzinho, né? A pessoa da teologia da libertação, eles querem o Messias, não aquilo que é o Filho de Deus vivo, mas o Messias salvador político-religioso. Político é a palavra, isso vai dizer uma ideologia. Esquece, não é por aí, né? Então Jesus fala que o poder dele, o reino dele não é desse mundo, ele é acima deste mundo. Aqui é tudo consequência, campo de batalha. Então o pessoal desse movimento aí vai errar feio, né? Tem muita gente. Você é do pessoal que quer, né? Então deixamos a questão de ser um juiz, né? Juiz justo julgador, ele vem na volta dele, lá na frente, né? Então não é essa, ele vem como Messias, mas eles queriam um Messias ainda assim que viesse com algum poder de Estado. Jesus falou: não é esse o Messias. Aí ele fala uma coisa que eles nunca esperavam. Se você for ver, estudar até os judeus de hoje, eles esperam o Messias, mas o Messias que eles esperam é uma pessoa ungida. Não é o Messias. Porque o Messias que é descrito pelos profetas é o Filho de Deus vivo. Isso foi uma coisa que foi ocultada, eles não perceberam. Então Jesus, quando fala que ele além de é o Messias, primeiro ele fala que é um ungido. Pega lá na palavra, eles não estão errados. Depois ele vem falar que ele é o Messias. Isso já dá um querer que lá. Já começa. Em Nazaré que não aceitam isso, né? Como é que podia ser o Messias pobre? Pobre não pode ser Messias. Ou culturazinha mais medíocre. E depois ele vem e fala que além do Messias, ele é o Filho de Deus vivo. Aí, gente, aí o povo surta. Tem uma palavra que eu demorei muitos anos a compreender, que quando Jesus fala aqui, o que vocês falam sobre o Filho do Homem? E ele vai falar que ele é o Filho do Homem. E quando ele fala que ele é o Filho do Homem, aí querem literalmente massacrar ele. Mas ele é o Filho do Homem. Só que aí tem um conceito que a gente lê, mas a gente tem que ter uma cultura um pouquinho maior, né? Eu fiz um vídeo lá atrás fazendo a diferenciação entre, lá no começo da história, sobre Adão, né? O primeiro nome que ele tinha não era Adão, né? Adão foi o nome que ele se deu, mas não era o nome que Deus deu para ele. Agora acho que
Agora eu vou esquecer o nome da palavra. É aramaico. F. Deus chama o primeiro homem de F, quer dizer, homem. O que quer dizer a palavra homem? Homem quer dizer criado do barro, criado da terra, né? E ele fica, o relacionamento dele com Deus é Deus e F. E Deus vai lá e dá para ele a mulher. E é Efá, né? É interessante isso. Acho que é essas palavras. Bom, então, e quando Adão faz as besteiras todas, né, cai junto com a Eva, aquele negócio todo, ele se dá um nome, que é Adão, que tem a mesma raiz, mas Adão significa aquele que veio da terra caído, aquele que é o homem que é depois do pecado. Então tem uma conjugação de palavras que pode se levar tanto para um lado como para o outro. E Jesus, quando vai falar dele, ele fala que é o homem, o filho da... ele é o filho do homem. Mas qual homem? Só que ele faz referência a F, não a Adão. E ele bota uma grande diferença entre ele e os fariseus, né? Como assim? Ele é o filho de F, né? A descendência perfeita da criação. E os fariseus são filhos de Adão, os filhos do pecado. Então isso dá uma revolta naquele povo muito grande, né? Então você tem que entender um pouco mais para entender que às vezes não é só a palavra em si que deve ser lida, deve entender o contexto de tudo aquilo que está sendo dito, né? Então eu volto ao texto original daquela palavra, né? Você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, como o Messias, o Filho de Deus vivo? Sim ou não? Segunda coisa, você aceita o caminho dele, não é só aceitar ele não, o caminho dele, o plano dele, né? Quando você anda com ele, você abre mão, né, dos seus planejamentos. Se você quer ser servo de Deus, você abre mão dos seus planejamentos. Quer ser amigo de Deus, andar na companhia dele, abre mão dos seus planejamentos, dos teus planos. Ele passa a ser Senhor da sua vida. Olha, né? Tem muita gente que se revolta. Mas o Senhor não fez isso comigo, não fez isso com aquilo. Ué, quem é o Senhor? É você ou é Ele? Quem é que manda, né? E eu tento fazer alguns vídeos para explicar isso. Tem a diferença entre ser um fiel, um servo, um amigo de Deus, né? São escalas. E cada uma dessas escalas está mais próximo junto a Ele. E vocês compartilham tudo, as suas decisões, o que vocês vão fazer, essa coisa toda. Só que aí as pessoas já começam pegando a escala maior. Eu sou filho de Deus. Querido, meu amigo, não faz isso, você está longe disso, né? Você é um filho adotivo. Então você começa lá na escala como um fiel, que daqui a pouco você vai ser para servo, daqui a pouco, com muita sorte, você vai ser amigo, né? Não tenta achando que você já chegou lá em cima da escala. Esquece, não é assim que funciona, não se engane. Não se engane. Amigo, ele chama para amizade. Com ele, não são muitos, né, pelo que eu sei, né? Mas tem muitos amigos, mas não são muitos. Fiel tem bastante, né? Mas também não são muitos. Fiel tem mais ainda. Então tem uma escala de crescimento aí. E cada uma delas, só que hoje, né, que eu estava falando, às vezes nós queremos ser filhos que nem nós somos filhos rebeldes dos nossos pais. A gente acha que pode mandar em pai, mãe, que pode chutar, que pode bater, que pode fazer um montão de besteira e está tudo bem. Com Deus não é assim. Esquece, não é assim. Ele segue uma hierarquia forte. E ele decide quem vai ser o quê. Se você vai ser escolhido, se você vai ser um fiel, se você vai ser um servo, se você vai ser um amigo, né? Ainda tem mais do que amigo, tem os conselheiros de Deus. Esse eu só ouvi falar, né? Mas eu sei que tem, né?
Então, queria ficar isso. Você, será que você vai, pega lá o texto de Nazaré, se coloca nele? Como é que você está nele, né? Como é que você reage àquele texto? Como é que você aceita Jesus? Como é que você aceita o Pai? Como é que você aceita o nosso Deus? Como é que você reage com Ele? Como é que você trabalha com Ele? Né? Eu acho que são uma das perguntas que a gente tem que saber responder para saber o que está acontecendo conosco. Né? Paz e bem.